síntese do profeta Isaías, o item 18, profecia contra Damasco e Efraim, estudando Isaías capítulo 17, versículos 1 a 17. O versículo 7 diz: naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. No capítulo 7, Isaías profetizou contra Damasco e Efraim, dizendo que eles não teriam sucesso no seu plano de conquistar Judá. Agora Isaías anuncia sua destruição. Quando fala de Damasco e Efraim, Efraim está representando as tribos do norte. As 10 tribos que se separaram da descendência de Davi formaram outro reino. Eles, por diversas vezes, fizeram aliança com a Síria para fazer guerra à tribo de Judá, que ficou só ela e a tribo de Benjamim. Tá bom? Então, Efraim assumiu essa posição porque Efraim era a tribo de Josué. E Josué, como líder, ele ocupou uma região privilegiada, uma região montanhosa no centro, né, de Canaã, naquele período ainda, tá bom? E era uma região com muito verde, com fartura de água, uma região que se desenvolveu muito. E o primeiro rei do norte era da tribo de Efraim, Jeroboão I. Então Efraim assumiu uma posição de destaque nas tribos do reino do norte. E eles fizeram uma aliança com a Síria. Damasco é a capital da Síria, tá bom? Eu separei aí também o versículo 10 do capítulo 17 de Isaías, desse texto que nós estamos estudando, que ele diz assim: porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos, né? Então os deuses estranhos são comparados a plantas estranhas. Efraim representa o povo de Deus. Ele é uma parte do povo de Deus desviada, no caso da casa de Davi, também desviado de Deus, porque logo o descendente da tribo de Efraim, Jeroboão I, ele instituiu idolatria no reino do norte, tá bom? Então, quando está falando de Damasco hoje, está falando o quê? Da Síria, o país que existe com o mesmo nome até os dias de hoje. Os sírios sempre foram privilegiados. Os gregos, quando dominaram aquela região, eles não tiveram problema com os sírios se submeteram aos gregos. Então, por isso, os gregos colocaram governadores daquela região na Síria. Por isso, a Síria mandava até Israel e concorreu até com o Egito em poder, tá bom? E agora vocês vejam que interessante, o que está acontecendo com esse inimigo de Israel hoje. A Síria, há 9 anos, desde 2011, ela vive uma guerra civil, em que o Estado Islâmico chegou a tomar diversas cidades. A Síria viveu um momento em que a Rússia estava ajudando o líder Bashar al-Assad, tá bom? Atacando o Estado Islâmico, os Estados Unidos também atacando o Estado Islâmico. Tinha hora que americano atacava sírio enganado, outra hora atacava russo enganado, os russos também atacavam, virou uma grande confusão. Essa confusão diminuiu um pouco, mas a guerra civil não acabou. Para vocês terem ideia, é falado em número de 500 mil mortos nessa guerra civil da Síria de 2011 até 2020. Para vocês terem ideia também, o coronavírus, né, foi noticiado hoje que ele já matou no mundo 445.535 pessoas. Isso noticiado no dia 18 de junho, tá bom? E a pandemia de coronavírus está crescendo na Síria, porque um país numa guerra civil, a situação da saúde lá é precária. Então, esse número, infelizmente, tende a aumentar, tá ok? Então, a guerra civil junto com pandemia. Então, quando a profecia de Isaías fala de Damasco, está falando, né, desse povo que ainda hoje é chamado dos sírios. E os sírios, por muito tempo, eles apoiaram, tá bom?
a Organização para a Libertação da Palestina. E até hoje, o Irã, quando quer fazer ataques a Israel, ele faz uso do território da Síria. Quando você vê falando nas colinas de Golã, as colinas de Golã elas pertenciam aos sírios. Israel invadiu e tomou aquela região porque é uma região estratégica de onde os sírios jogavam foguetes contra Israel. Então essa profecia de Isaías, ela está se cumprindo hoje.